Será que Jó realmente existiu? Essa pergunta não é brincadeira não. A nossa Torá Oral dá algumas opiniões sobre quem foi Jó, o homem mais conhecido por ser aquele que sofreu demais, mas graças a Deus, como termina o último versículo, morreu com uma boa velhice e em paz. Em hebraico, Beseivá Tová. Agora, a nossa pergunta é, quem de fato foi ele? Em que época ele viveu? A Torá Oral traz algumas opiniões. A primeira é que ele era Abraão, o primeiro patriarca dos hebreus, aquele que deu origem ao povo judeu. A segunda opinião é que ele era um não-judeu justo, uma pessoa que é como se fosse um sacerdote para Deus. E a terceira opinião é que, na verdade, ele nunca existiu. Ele faz parte de uma parábola, de um midrash, de um estudo que traz apenas verdades, mas vem através de uma alegoria, de uma parábola. Bom, a principal opinião é que ele era Abraão. Isso porque Abraão, até os seus 75 anos, quando ele morava na cidade de Haran, e Deus falou com ele, ele era uma pessoa que buscava por si só a Deus. Ele não era uma pessoa que simplesmente falava ou já sabia a instrução do passo a passo do que Deus queria dele. Ele também é uma pessoa que sofreu, passou por muita dificuldade, 10 testes ele passou, ao ponto do próprio faraó do Egito tomar a esposa dele como alguém que visse como uma mercadoria na rua. Abraão passou por muitas dificuldades, mas através delas ele se tornou tão grande que Deus deu a ele o que ele tinha e muito mais. E olha que interessante, se foi realmente Abraão, algo faz muito sentido. O primeiro nome dele era Abrão, e em segundo lugar, Abraão, com uma letra rei, que é como Ra, o H, que representa o número 5. A numerologia do nome apenas Abrão, como era inicialmente, tem a numerologia 243. Mas se você pega o nome do Abraão completo, Abraão, a numerologia se torna 248. Para dizer que no começo ele era uma pessoa que faltava espiritualidade, porque 248 é o número completo de órgãos, que representa espiritualmente uma pessoa completa. Quando ele ganhou o número 5 com a letra rei, ele se tornou 248. Ele não era mais estéril, ele se tornou uma pessoa mais espiritualizada, ele profetizava o que Deus dizia e ele foi o primeiro monoteísta que aproximou seres humanos da Torá. Não o primeiro monoteísta, mas o primeiro monoteísta que aproximou pessoas da Torá. Que Torá é essa? A Bíblia judaica ainda não tinha sido dada para Moisés e o povo de Israel, mas oralmente ela era passada para Adão, para Noé e principalmente a partir desse grande líder chamado Abraão. Aquele ser humano que sofreu muito, inclusive na mão do rei da idolatria da Mesopotâmia na época, Nimrod, o perverso. E se você olhar o nome Nimrod, significa aquele que trai o nome de Deus. Abraão passou poucas e boas, mas mostrou que com consistência e persistência, e quando a gente segue um caminho que está claro como a luz do dia, que é o certo, a gente conquista qualquer coisa. E em mérito de Abraão, e principalmente dele, nós existimos hoje com o judaísmo, com a Bíblia judaica, para judeus, para não-judeus, e assim fazermos o que a Kabbalah chama de Tikkun Olam, ou o conserto do mundo. Que Deus traga para a gente o mérito de sermos sempre uma semente daquele que veio ao mundo e foi tão especial como Abraão, ou em hebraico, Avraham Avinu. Se você gostou desse tema, aproveite para curtir, compartilhar. Escreve aqui embaixo nos comentários outros temas que você gostaria de ouvir aqui no canal. Vai Torá e até a próxima!